Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e estou de volta para a gente continuar na nossa jornada excepcional, que é aquela que fazemos através das páginas da Bíblia. E nesse inteirinho, estamos aqui mais uma vez. Deixa eu ver onde que a gente parou. Mateus capítulo 9. Hoje é o episódio 3, é isso? Capítulo 9, parte 3. O toque de cura, bem legal, que a gente vai ver hoje aqui sobre o incidente que aconteceu do líder ali que procurou Jesus, o líder da sinagoga. A gente vai ver também um pouquinho sobre a mulher que está decidida também a obter uma cura de Jesus e o que ela faz para obtê-la. Dentro de tudo isso a gente vai tirando lições muito legais e importantes para o nosso aprendizado. Esse trabalho nosso aqui é um comentário bíblico, em áudio, uma pregação expositiva, né? um trabalho exegético, como dizem os teólogos, né? Assim, através de cada capítulo a gente vai explicando capítulo por capítulo. E tem sido uma jornada muito legal. Nós fizemos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, falta Deuteronômio do Pentateuco. Evangelho de Lucas, de João, Lucas e Marcos. Estamos agora em Mateus, né? Quarto evangelho, já no capítulo 9. Tem sido uma jornada de muito aprendizado. Muitas pessoas aí que nos acompanham têm aprendido bastante da palavra de Deus. Esse é o nosso trabalho. Trazer para você aqui toda a nossa bagagem de conhecimento bíblico, junto com muitos comentaristas, e compartilhar com você aí de forma gratuita um toque no seu celular, o ensino da palavra de Deus que transforma vidas. Veja que esse pequeno incidente aqui de Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22, ele foi inserido no meio da história do filho do líder da sinagoga. Porque o acontecimento ele ocorreu no caminho para a casa do homem e revela Jesus como o amigo dos miseráveis e o amigo dos solitários, dos que se sentem sozinhos. No caminho para ajudar a filhinha desse homem, Jesus fica profundamente interessado na fé e na cura de uma mulher pobre e desamparada. Ela treme com a ideia de se tornar visível. Em sua profunda angústia, ela apenas se arrasta no meio da multidão, atrás do grande médico de corpo e de almas, e tenta, digamos assim, ela vai roubar uma bênção. Um cidadão importante pode chamá-la à sua casa, mas essa pobre mulher, ela não consegue sequer falar com ele. Esse parece ser um momento muito infeliz para se aproximar de Cristo. Ele está caminhando para a casa de uma pessoa importante, onde uma criança está morrendo. Detê-lo agora seria cruel com a criança e isso seria ressentido por seu pai. Veja que a mulher angustiada, ela não impedirá e nem tentará impedir a boa obra de que Cristo está prestes a realizar, pedindo-lhe que fique ali por ela. Não, era uma ideia nova, obter a cura de Cristo com um toque em suas vestes. Ela então decide por si mesma que seu novo método será eficaz. Isso é o que mais impressiona Cristo. Apesar de sua modéstia, de sua humildade, altruísmo e da dificuldade de sua posição, essa mulher está decidida a obter a cura. A fé é testada pelas dificuldades que ela supera. Pode ser que a fé menos pretensiosa seja a mais forte. E há espaço para grande fé em circunstâncias humildes. Os heróis da fé, elas encontram-se entre os desconhecidos e humildes.
Cristo estava consciente do toque dela, não havia magia em sua roupa e a cura veio dele mesmo. Nós somos abençoados por Cristo somente quando nós estabelecemos relações pessoais com Ele. Ele se virou, ele a viu, interessou-lhe muito que uma mulher humilde tivesse tanta fé nele, e ele não está convencido de que alguém se aproxime dele apenas para tirar vantagem. Não, isso não pode ser, porque ele anseia por esse privilégio que ele tinha de operar milagres. Era a manifestação do seu amor, da sua compaixão. Pelo contrário, ele se esquivou disso e proibiu a publicação de seus feitos. Ele se esquivou da fama, do sucesso. Ele não queria isso. Ele desejava era ter uma amizade pessoal entre ele e todos aqueles que ele abençoa. A pobre mulher, ela foi dominada pela vergonha e, dirigindo-se a ela com um maior requinte de simpatia, chamando a filha, Jesus a tranquiliza. Existe uma caridade rude que fere o espírito enquanto tenta beneficiar o corpo, mas isso não é encontrado em Cristo. Ele compreende perfeitamente, ele simpatiza verdadeiramente, encoraja e alegra o coração dos miseráveis. Ele elogiou a fé dela. Jesus estava sempre pronto a perceber o que há de bom nas pessoas e alegrar-se com isso. Ele curou a doença dela, ela teve seu desejo atendido, e a forma de abordagem dessa mulher, a sua própria ideia de não fazer nada além de tocar na bainha da roupa de uma pessoa, e o seu medo quando ela foi descoberta fazendo isso, foram devidos apenas ao fato que sua doença a tornava cerimonialmente impura e a proibia de tocar em outra pessoa. Ela pensou ter visto uma saída possível tocando apenas na bainha da roupa de Jesus. Se eu apenas tocar na roupa dele, eu tenho fé, eu acredito que eu vou ficar sã. O toque da mulher foi um apelo ignorante e supersticioso à misericórdia de Cristo. Conforme vista por Cristo, a fé demonstrada no toque ela era de muito maior importância do que a superstição que ligava bênção ao toque. O nosso Senhor poderia facilmente ignorar a superstição e aceitar a fé. Mesmo a ignorância da mulher não neutralizaram a virtude de sua fé simples. Não foi claro através do seu toque supersticioso que ela foi curada, mas através da fé que motivou o toque, concebido de forma ignorante, acalentado secretamente, apresentado de forma furtiva, foi exposto abertamente, foi confessado humildemente, como se tivesse sido um pecado, mas ainda assim era a manifestação de uma fé verdadeira. Foi graciosamente aceita, foi recompensada e foi aperfeiçoada a sua fé. No caso da mulher, nós podemos ver a experiência religiosa de muitos manifestada na atitude dessa mulher. Ela sabia que era uma sofredora, e é uma boa coisa conhecer a nossa verdadeira condição. Ela tentou a cura, tentou em vão por muitos meios, ela havia consultado muitos médicos, ela havia gastado tudo o que tinha, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela o procurou. Olha só, nós podemos apenas imaginar o que ela ouviu, mas nós podemos traçar claramente a influência do que ela ouviu. Deu à fé em Cristo um poder que até lhe permitiu triunfar sobre a timidez, sobre as superstições, ou melhor, permitiu levar consigo até mesmo as suas superstições. Ela encontrou cura e vida em Cristo, porque o toque dela era para ele um toque de fé, e de uma fé tão forte, tão sincera, que ele nem se importou em notar o fio de fraqueza que o atravessava. Veja que Mateus 9,18 diz que enquanto Jesus ainda falava,
O líder da sinagoga local, ele veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer. Disse, mas se o Senhor vier e pousar as mãos sobre ela, colocar as mãos sobre ela, ela viverá. Esse é o primeiro exemplo do nosso Senhor. Esse é o primeiro exemplo em que o nosso Senhor lida com a morte, que representa o efeito extremo e a consequência do pecado. O pecado, quando consumado, gera morte. O salário do pecado é a morte. O nosso Senhor, ele recuperou alguém que havia acabado de morrer. Aquele que estava sendo levado para sepultamento e aquele que ficou na sepultura por 4 dias. E ele mesmo rompeu as ligaduras da morte, quando elas foram amarradas sobre ele. Mas o ponto que é mais especialmente apresentado nesse incidente é a maneira gloriosa como o nosso Senhor lidou com a morte. Há uma revelação de sua glória, reivindicação na calma de seu domínio sobre o supremo inimigo humano. Aqui está um fato marcante, que não foi devidamente notado. Ao abrir os olhos dos cegos, Jesus usou instrumentos, ele fez barro, ungiu os olhos, mas em nenhum dos casos de restauração dos mortos ele usou quaisquer instrumentos. Isso se torna ainda mais surpreendente quando comparamos os casos em que os grandes profetas Elias e Eliseu lidaram com os mortos. Em 1 Reis 17, 21 ao 23, nós vemos assim, em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Em 2 Reis 4, 32 ao 35, nós vemos escrito assim, de fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino, colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele, suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu levantou, andou de um lado para o outro no quarto, e em seguida se estendeu novamente sobre ele. E dessa vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Jesus, ele restaurou o morto pelo poder de um simples comando. Nesse caso, as palavras reais de nosso Senhor são dadas, Talita cumi. Inaim, ele simplesmente disse, olha jovem, eu te digo, levante-se. Em Betânia, as palavras de poder foram, Lázaro, sai para fora. O que está claro aqui para a gente é que Elias e Eliseu agiram como servos e Jesus agiu como mestre. Ele reivindicou, ele exerceu poder e autoridade sobre a morte. Se uma mulher, meus queridos, em sua humildade e desespero, ela pôde encontrar cura apenas ao tocar as vestes de Jesus, quão mais nós podemos encontrar conforto e esperança ao nos aproximarmos dele com uma fé genuína. Se Jesus, em meio à urgência de salvar uma criança, ele ainda teve compaixão e tempo para uma mulher anônima e marginalizada, não será ele igualmente atento e misericordioso com cada um de nós em nossas necessidades? Pense nisso, nessas questões. E vamos orar para a gente encerrar mais um episódio. Os 2 momentos mais especiais do seu dia. Ouvir a palavra de Deus e falar com Deus. Senhor Jesus, que a nossa fé, mesmo que pequena e tímida como daquela mulher, seja suficiente para a gente se aproximar de Ti com confiança. Ajuda-nos a reconhecer que como aquela mulher tocou Tuas vestes, nós podemos encontrar cura e consolo na Tua presença. Ensina-nos a buscar-te, Senhor, não apenas em momentos de desespero, mas diariamente,
construindo um relacionamento íntimo e sincero contigo. Que teu amor, tua misericórdia nos alcance, transformando nossas vidas e fortalecendo nossa fé. Amém, amém e amém. A gente volta em breve para encerrar esse capítulo 9, na parte 4, tá bom? E depois a gente parte para o capítulo 10, se Deus quiser. Obrigado pela audiência e pela paciência. A gente se encontra lá no próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau.